Meus irmãos, uma boa tarde. Continuando aqui na análise do livro de João, apóstolo João, me encontro lendo agora o capítulo 3, aonde fala sobre o diálogo do Messias com Nicodemos, mas o que eu queria focar hoje é que, primeiro, meus irmãos, eu marquei aqui os trechinhos de azul aqui e de amarelo, mas a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, antes mesmo de começar aqui o tema, é que Nicodemos era um dos fariseus, príncipe dos judeus. Portanto, Nicodemos, ele era mestre entre os judeus. Ele era líder de um povo. E, enfim, capítulo 3, versículo 1, versículo 2 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com o Messias. Jesus aqui é blasfêmia, pois o Mestre se chamou Emanuel. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo do Pai, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se o Pai não for com ele. Algo nessa fala aqui de Nicodemos me chama muita atenção. Nicodemos, ele usa o verbo aqui, sabemos, se referindo a nós sabemos, nós quem? Nós fariseus, nós religiosos, sabemos que és mestre. Notem, meus irmãos, sabemos que és mestre. E aqui continua, vindo do Pai. Aquele povo não estava inocente, não, meus irmãos. Eles sabiam que o Messias era mestre, vindo do Pai, vindo do alto, vindo do verdadeiro Pai, o Criador. E ainda Nicodemos diz, por que é que eles sabiam que o Messias tinha vindo como mestre por parte do Pai? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Olha a justificativa de Nicodemos. Então eles sabiam, eles reconheciam, mas não admitiam. Eles diziam não crer no Messias, mas eles sabiam. E notem que por o Messias ele ser mestre, eles não queriam obedecer aquilo que o mestre ensinava. Por quê? Porque eles, como os homens, eles queriam ser mais do que o mestre. Eles queriam tomar esse título que só pertence ao Messias. Veja que eles sabiam disso. E sabiam que os sinais de amor ao próximo, os sinais de cura, a palavra, tudo que o Messias fez aqui, eles sabiam que ninguém poderia fazer aquilo se o Pai não for com ele. Então eles reconheciam, meus irmãos, mas eles não admitiam, eles não aceitavam. E uma frase que Nicodemos usa aqui diz, se o Pai não for com ele. Me lembra muito o significado do nome do Messias, Emanuel, que significa o Pai conosco. Então eles reconheciam isso, eles sabiam que o Pai era com o Messias, ou seja, o Pai esteve conosco na terra, se fazendo carne, se fazendo homem. Como? Através do Filho. Através do Messias, o Pai, ele se manifestou ao mundo, porque o Messias, ele fez tudo o que viu e ouviu o Pai fazer.
Mas o que eu queria prosseguir aqui do assunto do tema de hoje, meus irmãos, é que a sabedoria do Pai, ela não pode ser revelada de fato, entendida de fato, aceita de fato por pessoas que se dizem mestres, meus irmãos. Para a pessoa entender de fato a verdade, a pessoa precisa aceitar o Messias como mestre e abdicar de seu próprio mestrado. É tipo assim, é tipo o que Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele era mestre dos mestres. O mestrado dele era tão grandioso que ele era mestre dos mestres. Mas para seguir o Messias, Paulo, ele abriu mão de tudo que ele aprendeu com seus antepassados e abdicou do seu cargo de mestre. Para quê? Para ter um só cabeça, um só líder, um só mestre sobre ele, que era o Messias. Então Paulo, ele foi humilde, coisa que Nicodemos aqui, ele não abandonou o seu mestrado. Eles sabiam que o Messias era o único mestre ali. Mas eles, como os homens, eles gostavam de receber as honras que as pessoas davam. Então, eles não abandonavam isso e, de fato, entender a verdade. Mas eles reconheciam que para um homem vir aqui na Terra e fazer todos aqueles sinais que o Messias fazia, o Pai era com eles. Mas, mesmo assim, o que eles falavam para o Messias? Que o Messias, ele vinha de Beelzebu, ele vinha de Satanás. Eles diziam isso para o Messias. Chamavam o Messias de louco, filho do demônio. Tanta coisa que esses homens xingavam aí o Messias, entendeu, meus irmãos? Mas eles reconheciam que o Criador era com ele. Entendeu, meus irmãos? Ou seja, que ele era realmente o Emanuel profetizado. Mas esse povo não aceitava, porque eles não queriam mestres sobre eles. Eles queriam ser mestres. Mas aqui, ó, vejamos. Veja que no diálogo aqui, eu vou decorrendo aqui com o diálogo do Messias com Nicodemos, né? O Messias respondeu e disse a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do Pai. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O Messias respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Pai. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí é onde eu quero chegar aqui. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Veja, Nicodemos, ele não entendeu, porque Nicodemos, ele não obteve realmente o verdadeiro entendimento do Pai, porque ele não tinha humildade, então ele não entendia o reino, ele não tinha passado pelo novo nascimento, que é abdicar, abandonar tudo aquilo que ele aprendeu, reaprender do zero, através da palavra do Pai, a verdadeira água que limpa, purifica, mata a sede, lava o homem, né? E o entendimento do Espírito do Pai, o entendimento do Pai, o homem precisava adquirir isso para que de fato entendesse as coisas espirituais, a linguagem espiritual que o Messias estava falando. Ele não entendia a língua do Messias, embora ele reconhecesse que o Pai era com o mestre, mas de fato eles não aceitavam isso. Agora veja aqui, ó, veja o que é que o Messias responde a ele, no versículo 10 e 11. Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Veja, o que é que o Messias quer mostrar aqui, meus irmãos? Era onde eu queria chegar. Para se entender a palavra do nosso Pai, é necessário descer, é necessário não se exaltar, entendeu? É ser humilde. E Nicodemos, sendo mestre de um povo, não poderia entender a palavra do Pai, porque como eu disse aí em outro vídeo meu aí, a verdade, o entendimento do Pai é dado aos humildes, aqueles que não têm cargos eclesiásticos nenhum, aqueles que
não tem esses títulos, não tem liderança sobre ninguém, porque, como disse o Messias, somos todos irmãos. Então veja que o Messias quer nos ensinar através dessa palavra aqui. Veja, tu és mestre de Israel e não sabes isto. Veja, ele como mestre não entende isso, porque não é dado para os mestres, mas para os humildes. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Veja que o Messias está falando dele aqui e também todos os enviados do Pai que vieram aqui anunciar a verdade do reino, né? Eles falaram aqui em terra daquilo que eles viram e ouviram do Pai, né? Aquilo que eles sabiam. E eles vieram testificar isso, mas esse povo não aceitava o testemunho dele. Tá entendendo? Então, por isso que era necessário que ele nascesse de novo, tirar todo aquele cargo ali, aquela liderança, reconhecer que ele é irmão, que ele não tem nada de querer ser maior do que ninguém, que esse título de mestre não deve ser pertencente a ninguém, liderança nenhuma deve haver entre irmãos, porque somos todos iguais, só deve haver um mestre, um líder entre nós, que é o Messias. Veja que aqui o Messias confirma que porque eles não aceitaram o testemunho nem dele, nem dos profetas, eles não entendem isso. Então, vamos confirmar aqui que essa sabedoria, ela não é dada para líder nenhum. Vamos primeiro aqui em Mateus capítulo 23. Aqui o Messias, ele começou a falar com a multidão e aos seus discípulos. Veja que aqui tem uma separação, né? Ele falava com a multidão e os seus discípulos, versículo 1, né? A multidão e os seus discípulos. Ou seja, o que estava na multidão são pessoas diferentes. Os discípulos são seus verdadeiros seguidores. Então, eles falavam por dois grupos de pessoas, aqueles que seguiam a ele e aqueles no qual não seguia ele. E ali ele começou dizendo, veja, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Vejamos que, vamos lá, aqui no versículo 8, 7, 8 e 10, aqui o mestre está falando a respeito das pessoas que são chamadas de rabi, de mestre, não deve acontecer dessa maneira. E aqui ele está falando a respeito dos fariseus, lembrando que Nicodemos era um fariseu. Então aqui ele continua e diz, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens rabi. Rabi significa mestre, que era exatamente aquilo que Nicodemos era chamado pelo povo, e ele não entendia o reino por ele ser mestre. No versículo 8, o mestre ele diz para os seus seguidores, vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestres, mais uma vez ele frisa aqui, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. O maior dentre vós será vosso servo. Quem é o maior dentre aquelas pessoas, senão o Messias? E mesmo assim, ele sendo mestre, ele serviu as pessoas. No capítulo de Mateus, o capítulo 11, confirmando que a sabedoria do nosso Pai, ele não é dado para os grandes, os sábios, os entendidos, mestres da lei. Capítulo 11, versículo 25, o Messias disse, honras eu te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, porque escondeste, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, que são os mestrados,
e as revelastes aos pequeninos, aos verdadeiros seguidores do Messias.